agora nós temos a oportunidade de rever o nosso pastor Luiz Antônio e, muito mais, continuar recebendo os seus ensinamentos sobre o discipulado, né? Pastor Luiz Antônio, é sua oportunidade. Olá, bom dia a todos. Uma alegria poder orar junto com os irmãos. Esse movimento, eu não tenho dúvidas que é da vontade de Deus para cada um de nós, para a sua igreja, e ele tem se repetido, tem acontecido em vários lugares, e eu tenho segurança que isso é o mover do Espírito de Deus nos colocando na atitude correta para poder vivenciar aquilo que ele tem para nós nesses últimos dias. Antes de mais nada, eu queria informar, dizer para vocês que cada um de nós vai precisar de uma folha de papel em branco assim, para a atividade de hoje, e uma caneta. Então, se você quiser pegar aí já, daqui a pouquinho nós vamos utilizar em uma atividade que vamos fazer. E antes de iniciar também a lição de hoje, foi deixado um desafio para vocês na semana passada, né? Esses desafios, eles fazem parte desse nosso processo de discipulado. Você olha para Jesus na Bíblia, ele comissionava os discípulos, depois quando os discípulos voltavam, eles perguntavam, e aí, como foi? E os discípulos às vezes diziam, olha, até os próprios demônios nos submetem sob o teu nome, e contavam as novas, né? Então faz parte do nosso desenvolvimento enquanto discípulos, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos e compartilharmos isso. Então, cada semana, cada final de estudo, um desafio será dado. E no início do estudo da semana que vem, eu vou perguntar. Eu gostaria de ouvir todos, mas o tempo é muito escasso. Então, eu só queria perguntar, quem foi que fez o desafio? Você pega aí e levanta a sua mãozinha. Eu vou levantar a minha aqui, ó. Deixa eu ver se ela aparece aí. Apareceu, né? Então, você acha o íconezinho aí, levanta a mão. Se você fez o desafio. Quem estava aqui, logicamente, né? Quem está chegando hoje não vai ter oportunidade de ter feito, né? O desafio da semana passada era simples, mas é essencial, né? Praticar, nós irmos... Oi. Ok. Eu mandei para o Maico para ele mandar para vocês, eu não sei se vocês têm um grupo aí ou se ele manda no individual, mas enfim, no final do estudo de hoje eu vou mandar de novo para o Maico, né? Eu vou falar aqui, mas eu vou mandar para você poder ter e ir lembrando, isso faz a diferença na nossa caminhada espiritual, né? Eu digo sempre que como igreja nós temos muito conhecimento, mas nem todo conhecimento que nós temos, ele acaba se tornando em prática. Então, são princípios simples, básicos da Bíblia, mas que precisam ser vivenciados. E à medida que a gente vivencia, Deus vai nos fazendo crescer. Então, que Deus motive você aí a cumprir com o desafio que vai ser dado daqui a pouquinho, no final do estudo, né? Se eu fosse perguntar para você, e num estudo presencial, ou se pudéssemos dividir aí em duplas, nós iríamos ouvir algumas respostas. Aqui não dá tempo, não tem como fazer, mas qual a pessoa que você mais respeita? Você podia colocar só no chat aí o nome dessa pessoa e por quê. Então, colocar um nome e dizer lá uma frasezinha, só para eu ter algumas respostas, né? O ideal seria ouvir todos, mas nem sempre conseguimos. Qual a pessoa que você mais respeita e por quê? Coloque aí no chat para vermos aí essa lista de pessoas e de virtudes também. Estamos aguardando aí algumas respostas. Aqui já temos alguma. Minha mãe,
por todo o sacrifício em nos educar. A outra pessoa também mencionou a mãe. Enfim, todos nós temos pessoas especiais que nós respeitamos, que nós admiramos, talvez outros estejam escrevendo, mas aí a gente tem que ir dando uma corridinha. Por que que essas pessoas são respeitadas? Por que que essas pessoas têm a nossa admiração, né? Alguém mais colocou o Marcos, né? Porque apesar de tantos sofrimentos temporais, continua alegremente servindo a Deus, né? Aí então alguém que tem o respeito de um de nós aqui no grupo e ele está presente, que bom, né? O testemunho que o Marcos vem dando aí. E você pode pensar muitas outras pessoas, né, que estão ao nosso redor, que nós respeitamos, e se nós fôssemos pensar como essas qualidades que nós mencionamos dessas pessoas, elas se relacionam com o nosso relacionamento com Jesus, nós poderíamos, por exemplo, alguém disse, a minha mãe, por todo o sacrifício em nos educar, nós poderíamos relacionar a Jesus por todo o sacrifício que ele fez para nos educar, para nos salvar, né, todo o exemplo que ele deixou. E o tema de hoje, se o primeiro tema foi vir a Jesus como estamos, o tema de hoje é honre a Jesus como Senhor. Esse é um título que nós vemos frequentemente na Bíblia e nem sempre nós atentamos para o significado dessa palavra, né? Ou dessa ideia de senhorio. Então, eu queria convidá-los para nós pedirmos mais uma vez que Deus nos fale, uma breve oração, e aí pegue sua Bíblia, logo em seguida nós vamos ler algumas passagens para ver o exemplo de Jesus. Então, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Bondoso Pai, nós te agradecemos por podermos estar juntos nesse instante e pedimos que teu Santo Espírito seja o nosso professor e, além de ensinar, nos dê o poder para colocar em prática os teus ensinos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Marcos 1, versículo 35, para observarmos aí qual era o exemplo ou a prática de Jesus digna de imitação aos seus discípulos. Marcos 1, 35, quem encontrou, primeiro já pode ir lendo, para a gente ir ganhando tempo. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, o que que essa passagem nos diz sobre Jesus? O que que você pode extrair do texto? Alguma resposta? Alguém se aventura? O que que a gente vê aí, o que que é dito a respeito de Jesus? Ele levantava todas as madrugadas, né? Para quê? Para orar, falar com Deus, o Pai. Esse era o hábito de Jesus, era a prática dele. Ellen White chega a dizer que nunca o sol o encontrou na cama. Primeira atitude, primeira entrevista, primeira contato de Jesus no seu dia era com o Pai para esse momento de comunhão. E aí, se você for a Isaías 50, versículo 4, você vai encontrar algo bem interessante que nós encontramos ali nas palavras do profeta. Isaías 50, versículo 4. Outra pessoa poderia ler, por favor. Você pode só repetir a passagem? Porque a minha agenda me Isaías, desconcentrou. Isaías 50, versículo 4.
Ok. Ele leu na linguagem de hoje, né? A ideia é comunicada, mas na linguagem tradicional, quando ele fala que ele ensina o que vai dizer, ele diz, ele me desperta todas as manhãs. Quem é que fala aí? É o profeta? É alguém mais? Nós sabemos que é o profeta que está falando, mas se você observar, por exemplo, o versículo 6, vai perceber que o profeta está comunicando aquilo que seria a experiência de Jesus na Terra, como se Jesus estivesse falando, né? Que essa era a sua experiência. Todas as manhãs ele era despertado pelo Pai, a fim de receber a boa palavra para falar aos cansados, para falar às pessoas que ele iria atender ao longo do dia, e o Pai o despertava todas as manhãs. Essa passagem, desde que eu me defrontei com ela e fui desafiado, assim como será parte do seu desafio hoje, você esquecer um pouquinho e deixar o despertador, o celular de lado, e na noite anterior, ou tipo hoje à noite, você orar a Deus pedindo que Ele desperte a você no horário que Ele entender que você precisa, para que o tempo juntos, nosso com Ele, seja o suficiente, seja sem pressa, seja com calma, quietude, que seja significativo da nossa comunhão. Às vezes a gente deixa que seja num determinado espaço, o espaçozinho de tempo, e às vezes Deus quer que nós passemos mais tempo. Se você pedir a Ele, Senhor, eu me desperta amanhã no horário para o nosso encontro, e deixe de lado o celular e veja o que vai acontecer. É bem provável que Ele vai lhe despertar um pouco mais cedo. E lembrando desse compromisso, essa era a experiência de Jesus. Era o Pai quem o despertava todas as manhãs para discipulá-lo. Deus daria a ele a língua de eruditos, a língua para que ele pudesse dizer uma palavra para sustentar os cansados. Na verdade, essa hora da manhã foi crucial, foi essencial na vida de Jesus. Cada primeira hora do dia, cada primeiro momento, ele ia à presença do Pai para receber as orientações ou as ordens de marcha para aquele dia. E Deus Pai, Ele nos ama o suficiente para nos despertar, assim como Ele fez com o Messias, assim como Ele fez com Jesus. É o amor do Pai que move o seu coração para nos despertar todas as manhãs, para que tenhamos tempo sem pressa, com qualidade, com calma em sua presença. Então, a primeira parte dessa lição é, olhando o exemplo de Jesus, nós pedirmos que o Senhor nos desperte cada manhã para termos tempo a sós com Ele, no estudo da sua palavra e em oração. Eu sei que essa é uma prática que talvez você já faça, mas o desafio agora é não estabelecer você o tempo que você vai passar com Deus, determinando qual a hora de acordar, deixando que Deus faça isso. Deixe de lado, confie, e semana que vem eu quero ouvir alguns testemunhos aí de como foi essa experiência, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai lhe despertar, assim como fazia com Jesus. Então, veja mais agora Mateus 28, versículo 18, o que a palavra nos ensina sobre o senhorio de Jesus. Mateus 28, 18, uma passagem bem conhecida nossa. Normalmente nós enfatizamos o 19 e o 20, mas eu queria que você olhasse o versículo 18, o que nos é dito. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok, então esse é o momento em que Jesus se apresenta diante dos discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada. Nós sabemos que Jesus é esse que de fato tem toda a autoridade no céu e na terra. E quando nós olhamos para a sua vida na terra,
como foi que ele usou essa autoridade, o que essa autoridade fez ele fazer. Filipenses 2, nos versículos 5 a 11, nós vemos aí, Jesus cheio de autoridade, o que ele foi levado a fazer ou como ele foi levado a viver. Quem pode ler os versículos 5 a 11 de Filipenses 2? Filipenses 2, 5 a quanto, pastor? 11. 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aí, nessa pequena passagem, que Jesus se humilhou para ser obediente a Deus Pai, a ponto de morrer na cruz. Jesus viveu uma vida humilde, uma vida de servo, se entregou até a morte e morte de cruz, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Só que, graças a Deus, a passagem não terminou aí. Ele saiu do sepulcro, ele ressuscitou, e Deus exaltou a Jesus a sua mão direita e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Então a Bíblia diz que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão e cada língua confessará Jesus como Senhor. Interessante que essa é uma realidade que a Bíblia nos apresenta, e se isso será um fato dentro em breve, a pergunta que fica para a nossa reflexão é: se todos vão se dobrar diante de Jesus como Senhor, por que não aceitar, por que não nos submetermos ao senhorio de Jesus agora? Por que não honrarmos Jesus como Senhor na nossa vida hoje? Submeter cada atitude nossa, pedindo que Ele dirija, que Ele administre, enfim, nos ajudando a tê-lo de fato como Senhor. Como é que a gente faz para vencer aquelas situações na nossa caminhada espiritual que nós fazemos, mas nós não gostaríamos de fazer? Então, Ezequiel 36, versículo 26 e 27, tem uma promessa de Deus para cada um de nós nesse quesito, para nos submetermos ao seu senhorio, para mudarmos aquelas questões que nós temos dificuldade. Ezequiel 36, 26 e 27. Uma outra pessoa poderia participar lendo para a gente? Dá-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei, que andei nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, veja, Jesus ele está pronto para eliminar as dificuldades de nosso coração que recusam o seu senhorio. Nós devemos nos render a Jesus como cirurgião mestre, para que ele possa fazer essa cirurgia em nós. Se você olhar, prestar atenção para o texto, dependendo da versão que você usa, você vai encontrar de 6 a 9 verbos
de ação que é Deus falando. Dar-vos-ei, porei, tirarei, vos darei, porei, farei. Todas são ações de Deus em nosso favor, em nosso benefício, operando esse ao senhorio de Jesus. Há uma passagem, um verso especial no Novo Testamento que apresenta o segredo do cristianismo. Um versículo, numa frase de 3 palavras apenas. Eu queria que você desse uma olhada nesse versículo, que está lá em Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27 nos apresenta o segredo do cristianismo, ou de um cristianismo vitorioso. Alguém vai ler, e uma frasezinha de 3 palavras eu queria que você destacasse ali qual é esse segredo. Colossenses 1, 27. Qual seria o segredo do cristianismo aí, numa frase de 3 palavras desse verso? Qual é? Cristo em vós. Cristo em nós. Essa é a maneira, esse é o segredo de nós vivermos o ideal de Deus. Né? Jesus viver em nós, Ele é a nossa rendição, Ele viveu essa rendição ao Pai a cada momento do seu dia, a cada momento da sua jornada. Ele chegou a dizer, está lá em João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente vê a submissão de Jesus ao Pai, a sua paixão era fazer a vontade do Pai. E Ele vivendo em nós vai realizar a mesma coisa. Veja, lá no Getsemane, nós olhamos Jesus num dos momentos mais desafiadores do seu ministério, da sua vida, ele carregando o peso dos pecados de cada criança, jovem, adulto, enfim, de cada ser humano que já tinha vivido ou viveria sobre a terra, ele fez uma oração. Mateus 26:39, você conhece? Eu queria dar uma olhadinha nela. Mateus 26:39. E essa passagem eu vou ler aqui, para ganharmos tempo. E ele diz assim na oração no Getsemane: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus lutou por 3 vezes. Ele queria com o que ele queria pessoalmente e com o que o Pai queria. O que ele queria era natural ao ser humano, é o instinto mais básico da preservação da vida. Jesus, se fosse possível, ele não queria morrer, mas ele rende a sua vontade, a vontade do Pai, e se entrega para que o Pai fizesse cumprir a sua vontade, e graças a Deus por isso, porque hoje você e eu temos esperança por causa da entrega de Jesus. Então, esse mesmo Jesus que se entregou diariamente à vontade do Pai, ele vive em você, ele vive em mim. Esse mesmo Jesus que queria viver e não morrer, ele se entregou à vontade do Pai, estendeu as mãos, se submeteu e morreu na cruz em nosso lugar, em seu lugar e em meu lugar. Então, o que podemos fazer todas as manhãs para honrar a Jesus como Senhor? Todos nós sabemos que o primeiro momento do nosso dia deve ser dedicado a Deus, e há muito tempo a igreja vem nos ensinando isso, eu vinha praticando, mas ao estudar esse tema, um colega disse, olha, a primeira coisa que você deve fazer,
que eu levantava, eu ia ao banheiro, ia beber água, depois eu vinha aqui para o meu local de encontro com Deus, para estudar, para orar. Disse, a primeira coisa, você se ajoelha ao lado da cama e se entrega a Jesus como Senhor. E aí ele me ensinou até a fazer assim, olha, Senhor, eu me entrego a Ti, tudo que sou, tudo que tenho, incluindo minhas atitudes, meus pensamentos, minhas emoções ao longo do dia. Então hoje eu não levanto mais da cama, eu escorrego da cama já ajoelhado e faço essa entrega. Aliás, a título de ilustração, só eu não corro risco de levantar com o pé esquerdo, né? Porque eu nem coloco o pé no chão, é o joelho que bate no chão primeiro. Então, cada manhã, nós podemos e devemos nos submeter ao senhorio de Jesus, né? Todas as manhãs tenha como meta principal entregar tudo que você é, tudo que você tem, todas as suas atitudes e emoções ao senhorio de Jesus. Quando, de repente, durante o dia, alguém trancar o seu carro no trânsito, quando alguém lhe disser alguma coisa que você não gosta, que você vai querer responder, o Espírito vai lembrar, calma, você já me entregou sua atitude, fica tranquilo, deixa que eu resolvo isso. E Jesus, vivendo em nós, vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando. Então, esse mesmo Jesus que tem toda a autoridade que nós vimos, ele vive em você e lhe dará força e poder para se submeter a ele como Senhor. Veja, Jesus, ele vai ajudar você a fazer isso e ele não vai falhar com nenhum de nós. A palavra nos ensina que Jesus, ele vive em nós. Vamos ler ainda João 14, 17 e 23, quando Jesus faz a promessa do Espírito, e ele faz menção a esse que eu digo sempre é o maior privilégio que nós temos enquanto cristãos. E nem sempre nós atentamos para ele. João 14, 17 e 23. Quem O pode ler? Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Respondeu 23. Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então veja que nessas palavras de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em nós pela fé. No 17 ele fala da vinda do Espírito, que estaria em nós, e no 23 ele diz, o Pai e eu viremos e faremos nele morada. Então é a graça do próprio Deus que nos capacita a nos render. Versículo 18 desse mesmo capítulo, ele diz que ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos nessa luta, nesse desafio. E você conhece ainda Filipenses, quando Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Cristo é a nossa força para viver cada momento e para honrá-lo como Senhor. Ele, vivendo em nós, vai ter a mesma atitude que foi a sua experiência ao longo da sua passagem pela terra. A sua alegria era fazer a vontade do Pai, era submeter a sua vontade à vontade do Pai. Então, Deus nos chama para, cada momento, nós honrarmos a Jesus como Senhor. E agora eu queria fazer um exercício rápido com você. Pegue a sua folha e desenhe de um lado. Eu não sou muito bom desenhista, mas eu vou fazer aqui para ilustrar para você. Desenhe uma coroa, mais ou menos assim. Você pode fazer um desenho mais bonito do que o meu, né? Mas imagine que isso aqui é uma coroa de um lado da folha e passe uma linha do alto até abaixo. Deixa eu ver se dá para você ver. Isso. Então, de um lado, do lado esquerdo, você põe a coroa e do outro lado você deixa sem nada. Embaixo da coroa você coloca
Embaixo da coroa você coloca Jesus como Senhor. E do outro lado você escreve o que não está entregue a Jesus. Então, Jesus como Senhor, o que não foi entregue a Jesus. E eu queria que você, dentro de 1 minuto e meio apenas, refletisse aí o que você pode ter a segurança de dizer que já entregou a Jesus. Ele está embaixo da coroa, né? Talvez a administração do seu lar, as suas finanças, o seu apetite, o seu estilo, enfim, veja o que você já entregou a Jesus como Senhor e coloque sob a coroa. E aquilo que não foi entregue ainda, que o Espírito Santo lhe fala agora, você precisa entregar isso aqui também. Anote ali do outro lado. Você não vai mostrar para ninguém, tá? Isso é só para você. Eu só queria que você anotasse aí para uma atividade que vou pedir para você fazer depois. Então anote aí o que foi entregue ao senhorio de Jesus. Logicamente, talvez pelo tempo a gente não vai conseguir fazer tudo, mas você começa esse exercício agora. Veja o que você já submeteu ao senhorio de Jesus como áreas da sua vida e que áreas ainda não foram submetidas. Tenho mais 2 minutos, estou correndo aqui. E por causa do tempo, você continua depois desse exercício. Eu queria dar uma informação a você que é fundamental. Aquilo que nós não entregamos a Jesus nos mantém cativos. Então é mais sábio da nossa parte entregar tudo. E o meu desafio para você, como parte do desafio que você vai receber depois aí no WhatsApp, é que você coloque essa folha no lugar da sua comunhão, né, do lado da sua cama, e a cada manhã, à medida que você considerar as coisas que precisam ainda ser entregues a Jesus, você pedir a Ele para operar essa submissão, essa rendição no seu viver. Quem de vocês, quem de nós precisamos do cirurgião mestre para nos dar um novo coração, que tenha prazer em andar nos seus caminhos, fazer os seus estatutos, obedecer às suas leis? Quantos gostariam de, nessa manhã, dizer: Senhor, eu quero tê-lo como, de fato, Senhor da minha vida? Deixa eu ver as mãos aí, alguns já começam a levantar, ou a mão verdadeira, ou a mão do MIT. Eu preciso disso, e essa é uma entrega que precisa ser diária. Então, fica aí a recomendação, o desafio, para você também não levantar da cama, que você escorregue e já se entregue. Tudo que sou, tudo que tenho, incluindo as atitudes, né? Cada manhã. E Deus vai viver a sua vontade em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Quero orar com você nesse momento e vou mandar para o Michael o desafio de 3 partes, né? Pedir para Deus nos acordar na manhã seguinte para passarmos tempo, nos submeter ao seu senhorio e nos ajudar a viver ao longo do dia sob a liderança, sob a influência do senhorio de Jesus, tá? E daqui até quinta-feira, eu espero que você pratique isso e, pela graça de Deus, que você não deixe mais de praticar, porque ao fazê-lo, minha vida tem ganhado um novo sentido, uma nova alegria, uma nova paz, e eu tenho certeza que essa será a sua experiência também. Então, feche seus olhos e vamos orar juntos nesse momento. Maravilhoso Deus, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, após vermos qual era o Teu exemplo de cada amanhecer, ser despertado pelo Pai, recebendo as orientações para as atividades daquele dia, que o Teu prazer era fazer a vontade do Pai, que o Senhor lutou
com a sua própria vontade, mas submeteu-se à vontade do Pai, entregando-se para morrer na cruz em nosso lugar. Que a tua palavra diz que todo joelho se dobrará diante de ti, e nós fazemos isso agora já, e queremos viver cada dia da nossa existência nessa terra sob a tua liderança, sob o teu senhorio. Por favor, dá-nos esse novo coração que tem prazer em te obedecer, em andar contigo, em revelar a tua luz aos outros. Dá essa benção a mim e a cada um dos meus irmãos que oram comigo nessa manhã. Nos desperta e nos lembra para essa atitude cada dia dessa semana. Vive em nós, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.